Chico Isidro, Roger Waters ou David Gilmour? Pergunta capciosa. Mas como eu sou um floydiano de alma paixão, pra mim é empate. Gosto muito dos dois. Aliás, no show de quarta-feira, o David Gilmour foi limado das fotos, das imagens. Sério, até visto. O telão apareceu Syd Barrett, Nick Mason, Richard White e David Gilmour. Nada. Bom, aberta a caixa das polêmicas, sobe a trilha e vamos lá. Olá, ouvinte do Fita Expressa. Hoje temos um programa bastante especial. A gente vai falar sobre o show do Roger Waters, que ocorreu em Porto Alegre, no dia 1º de novembro. Foi um show cercado de expectativas, em especial por causa das declarações, afirmações, citações do ex-baixista do Pink Floyd. Mas mesmo assim teve um grande público em Porto Alegre, ali na Arena do Grêmio. E para falar um pouco sobre esse show, contar detalhes, o que polemizou, o que não polemizou, coisas como a ausência do David Gilmour nas imagens, por exemplo. A gente está aqui com o Chico Isidro, que já abriu o programa. Tudo bom, Chico? Tudo bom, Márcio. Obrigado pelo convite. Voltando ao Fita Expressa. Gosto muito do podcast. Que bom, obrigado. Sabe que eu adoro música, né? Uma audiência qualificada aí. E também aqui com o Matheus Chaparini, pela primeira vez aqui no Fita. Tudo bom, Matheus? Tudo certo, Márcio. Valeu pelo convite, pela oportunidade de estrear aqui nesse podcast. O Matheus cobriu o show ali pro site do Correio do Povo, o show do Roger Waters, fez a crítica do show que vocês podem ler ali no site do Correio do Povo. E como eu já falei um pouquinho com o Chico na abertura, eu quero falar com o Matheus ali. E primeiro pergunta, tu já tinha assistido outros shows do Roger? Não. Nada. Como é que é a tua relação com o Pink Floyd? Assim? Tu gosta, não gosta? Ouve eventualmente, conhece bastante, enfim? Gosto, escuto, eventualmente não tenho um conhecimento muito aprofundado, assim. Tipo, gosto bastante, tipo, tem um... Não sabe quem tocou bateria na faixa 3 do segundo disco, por exemplo. Exato. Por exemplo, não tinha ido a nenhum show do Roger Waters antes, assim. Não sou um grande fã do Roger Waters. Mas, enfim, por ter sido muito tempo do rock e tal, é uma banda que com certeza fez parte de alguma forma da minha formação. Assim. Esse foi o quarto show do Roger Waters, né, Chico? O quarto show do Roger Waters foi em todos. Pois é, fala um pouco... E ainda briguei com... Teve na saída do David Gilmour? Não. Saindo do estádio, encontrei um amigo meu. E ele, no terceiro show do Roger Waters. E eu, cara, eu tô no quarto show. Não, mas só tocou 3 vezes. 4. E ele não lembrava. 2002, no The Flash. 2012, The Wall. 2018, no... Agora não me lembro o nome da turnê agora, 2018, no Beira-Rio. 2012 foi no Olímpico. 2012, The Wall no Beira-Rio. 2018, novamente no Beira-Rio. Com muita chuva. O dia conhecido como a eliminação do Grêmio para o River Plate. Isso, O dia Bressan, dia do Roger Waters e dia do Bressan. Isso. E agora de novo, 2023, agora na Arena do Grêmio, e não como o nome já diz, o Waters, muita água no final, né? Final do show teve choveu. Na caiu o mundo, né? São 4 shows. Pois é, o que teve diferente de um pro outro, assim? Ou desse em relação aos outros? Não, por exemplo, o 2012 era o The Wall, né? Ele tocou faixa a faixa do The Wall, disco de 79. Uhum. Né? O 2018 foi um apanhado que se achava que seria a última turnê do Roger Waters, né? Se achava que o cara vai parar agora. Mas muita água vai rolar ainda mais. E o cara tava com 70 e... O 2018 tava com quase 75 anos. Ele tá com 79 agora. 79 agora. Não vai ter mais show do Roger Waters. Né? Ele era o último. E era um apanhado de músicas do Floyd da carreira dele, né? Assim como em 2002 também, em The Flash, né? Eu me lembro quando em The Flash, quando eles estavam vendendo os ingressos aqui em 2002, no Multissom, que não tem mais aqui no... É o Rua da Praia. É o Rua da Praia. A fila ia lá, passava a Borges. Eu lembro que do show de 2000, eu fui nesse de 2002 e fui no de 2012. Daí não fui no 18 e não fui agora. 2018 foi no jogo.
Não, fiquei em casa. Fiquei assistindo de casa. Era muita chuva para ir em qualquer evento em Porto Alegre naquele dia. Ia ter que ter muita disposição. Mas no de 2002 eu me lembro que tinha uma fila enorme no Beira-Rio. Eu cheguei cedo e eu olhei aquela fila e eu pensei, eu não vou entrar nessa fila, eu vou esperar essa galera entrar. Só que faltava 1 hora para começar o show e a galera não saía. Tava aquela mesma fila, que as pessoas avançavam e chegando outras. Isso. E era um show que eu queria pegar no começo, porque eu me lembro que a abertura daquele show era um avião. Isso, o avião. Que descia e entrava, entrasse na tela, assim, porque era a abertura do The Wall, que fala um pouco disso. Isso. E eu queria falar um pouco com vocês, antes de a gente entrar nas polêmicas, detalhar um pouco o show, assim. Não que a gente vai falar música, acho que não, mas das impressões que vocês tiveram, assim. E o show do Roger... Do Pink Floyd como um todo, assim, a abertura geralmente é muito impactante. Eu não sei se foi o caso desse show. Assim. Ele entra carregando uma cadeira de rodas, né? É um pouco mais intimista. Assim, é impactante, mas de outra forma. E me contaram, a produtora do show, a assessora me contou que nos outros shows sempre tinha alguém da equipe na cadeira, ele carregando. E agora a cadeira estava vazia. Né? E aliás, Por que morreu o cara, saiu da cadeira? Não sei, alguém não quis ou não quis. Caralho, ficou com medo que ele largasse a pessoa lá embaixo na pista. Mas, e assim, esse show começa com Comfortably Numb, que é o grande clássico do The Wall de 79. Grande solo do David Gilmour. Que geralmente termina o show. Qualquer show do Roger Waters ou do David Gilmour, a última música é Comfortably Numb. E agora, para a minha surpresa, ela começa o show. E ela começa numa roupagem nova, né? Uma roupagem mais moderna, com uma batida mais eletrônica. Muito diferente, né? E o Roger Waters quase declamando a letra, né? Ele não canta, ele fala. Ele fala. Aliás, é muito... Agora também o Roger Waters resolveu também regravar o The Dark Side of the Moon. Não, Roger. Não mexe. É ele que faz o vocal do refrão, aquele? O David Gilmour. Não, sim. Isso não diz o Pink Floyd, sim, mas no show. Sim. É ele que faz. Eu me lembro que num dos shows do David Gilmour, não aqui em Porto Alegre, mas... Em 2015 a gente foi na Arena, te lembra? Fomos. Mas um que eu vi que era... Não me lembro, um show deles, acho que eu até tenho DVD, quem canta essa parte falada não é o Gilmour, era um convidado especial, acho que é o Peter White, que foi... Peter White ou Richard White, não sei. O cara que foi baterista do Soft Cell. Matheus, confortavelmente entorpecido, assim. Pra ti, qual foi o impacto da abertura, assim? Teve algum... Teve vaia, teve aplauso, teve... Não, teve muito aplauso, assim. A galera tava muito... não tava completamente lotada a arena. Isso foi uma coisa que se comentava antes, um comentário que eu ouvi de várias rodinhas, assim, não só do pessoal que tava cobrindo, mas do público, assim. Uhum. Era... Como o aspecto político pautou muito o pré-show e tal, por mais que... Isso também era outro comentário muito frequente. Por mais que ele tenha sempre sido um cara muito político, o Roger Waters, de alguma forma, dessa vez, pautou muito os debates pré-show. Até porque, enfim, o contexto, né? Às vezes, uma mesma frase dita... Me lembrei do negócio. Antes de começar o show, fica lá, faltam 20 minutos para o show. Né? Senhoras e senhores, faltam 15 minutos para o show. Ficava avisando a galera. Boa noite, ladies and gentlemen. O show vai começar. Por favor, em respeito, né, ao artista e a vocês mesmos, desliguem seus celulares. Né? E outra coisa, e devido também à questão, às posições políticas de Roger Waters, do nosso artista de hoje, quem não for... Quem não estiver satisfeito ou se incomodar com a posição política do Roger Waters, se dirija ao bar. Lá tá passando um showzinho do David Gilmour lá pra quem quiser acompanhar. Tipo assim, ó, cara, não fica aqui, cara. Que tu, sabe, tu é de direita, vai pra um bar, tomar cerveja, beber, né, te entorpecer. E esse é um aviso que tem sido a abertura dos shows também dos anteriores. Então, de alguma forma, por boa parte do público, ele já era esperado, mas ele gerou muito impacto, assim, porque talvez até por ser esperado, quando falou em desligar o celular, já tinha um êxtase, entendeu? O pessoal já sabia o que ia vir. O que ia vir depois. Já estavam tirando pra tirar foto, né? Já tava todo mundo pronto pra aquele... Ele fala isso... Get the fuck off. 20 mil celulares ligados. Isso não funciona, a não ser que façam que nem a Madonna fez, acho que o Bob Dylan faz também, tipo, que é recolher o celular. Recolhe o celular na entrada e devolve na saída. Mas de repente um porte de um show desse aí, como é que tu vai pegar o celular de todo mundo?
Pegar na entrada, dar uma Como é que você vai fazer? fichinha. O problema é devolver depois. Vou devolver depois, né? Eu recordo usando, quando a gente ia nos shows de metal, no Araújo, ou Pinhão da vida, e a galera na época usava aqueles... As Taxinhas. De taxinha, taxinha. né? Assim, e não era permitido entrar, né? Pô, imagina, os caras entravam e davam na cabeça de outra pessoa. Aí deixavam numa caixa na entrada. Depois... Uma caixa de Spike. Aí tu tinha que buscar a tua taxinha. Aí saber depois a diferença te vira pra tu achar da a tua taxinha. tua pulseira, tua cinta. Mas essa questão da posição política do Roger Waters é muito curioso, assim, que nos 2 primeiros shows ela existiu, lá em 2002 e em 2012, não foi essa polêmica toda. Em 2018, eu me lembro que ele foi bastante vaiado, foi uma época pós a eleição do Bolsonaro. Foi 3 dias depois, né? Foi exatamente, foi bem pós a eleição. Você foi eleito no domingo e o show é na quarta-feira. E todas essas questões mais políticas, assim, era uma vaia considerável, eu acho que não só no show daqui, em vários outros shows do país. E agora, de novo, antes mesmo do show começar, né, teve aquela polêmica em algumas... que faz parte do show dele desde 1980. Desde o filme lá. Desde o show. O show The Wall, lá, que foram poucos shows, porque era muito cara a produção na época, em 80. Ele usava o casaco, não é a suástica, é uma... Como é que ele usa? Uma faixa vermelha. Os dois martelos. Os dois martelinhos. Só que é que assim, ó... que hoje a gente vive num mundo bem mais politizado. Não é politizado, um mundo mais dividido, mais polarizado. Mais ignorante, né? Porque se fosse mais politizado, talvez a gente estivesse entendendo uma crítica que a gente entendia 40 anos atrás, que a gente entendia 20 anos atrás, e agora a gente acha que é uma apologia ao nazismo. Quem fez crítica, quem reclamou, não viu o filme, não escutou o disco, não sabe a história do Roger Waters, né? Cara, o pai dele morreu na guerra, em Anzio, na Itália, em 44. Isso é uma coisa que ele inclusive, tem falado em matérias, o que é até um pouco curioso, por ser a história dele ser contada já há décadas. O fato de que, tipo assim, não teria nem como eu ser nazista, porque os nazistas mataram meu pai, sabe? Então, minha família tá nessa peleia desde a Segunda Guerra Mundial. Desde o nazismo, sabe? Sim, ele tem um irmão, né? Com o órfão também, os dois ficaram órfãos. No filme é só ele, né? No filme é só o Pink. E os caras, eu gravei na época, quando começou essa polêmica lá pro março, abril, eu gravei com a Mariana Neck, nossa produtora, nossa editora. Que não tá no programa hoje porque ela não quis participar, porque ela tá aqui, mas ela pulou fora, pulou da barca. E aí, a gente comentou sobre essa questão que as pessoas não conheciam, não conheciam o disco, não conheciam o filme, não sabiam da história, né? E essas se formam, cara, o cara não é nazista, cara. Nunca foi nazista. Só tem um detalhe, né? Eu concordo, ele não é nazista, sempre teve essas posições políticas desde a época do Pink Floyd. Só que ele é um cara que tem tido algumas posições meio polêmicas atualmente, assim, especialmente nessa questão em relação à Palestina, ao Oriente Médio. Assim. Então ele faz uma defesa bastante forte do povo palestino, anti-Israel em alguns momentos, né? Tanto que em alguns... Até a mulher do David Gilmour, se eu não me engano, chamou ele de antissemita, a Polly Simpson. Então, aí talvez a rusga entre ele e o David Gilmour, por isso o David Gilmour meio excluído da parada. Eu já vi entrevista dele em que ele defende, por exemplo, não que ele defende a invasão russa na Ucrânia, mas defende o Putin. E quando questionado sobre as atrocidades cometidas, o discurso é aquele mesmo de uma propaganda de direita, ao mesmo tempo que ele dá declarações do tipo que não houve aqueles ataques químicos na Síria, por exemplo, que aquilo ali não foi comprovado. Enfim, ele tem algumas posições, apesar de tudo, bem polêmicas, né? E talvez por isso ele traga um pouco isso para os shows dele. Toda vez que alguém vai tocar em Israel, isso eu estava comentando com a Mari um tempo atrás, ele manda umas cartinhas lá, dizendo que vocês vão tocar aí, tipo o Radiohead foi tocar lá, por exemplo, ele mandou cartinha pro Radiohead, dizendo como é que vai tocar aí, o povo oprimido. Ele mandou pro Gilberto Gil, pro Caetano. Eu acho que... Ele mandou uma cartinha pro Chico. Eu acho que tinha sido o Milton. Milton? Foi desses músicos da MPB que ele mandou uma cartinha protestando acho que foi o Milton foi tocar em Tel Aviv. Que até respondeu assim, tipo, olha, eu tocava no Brasil durante a ditadura e tal, eu não posso abandonar um público ou punir um público de um lugar por determinadas posturas ou eu vejo muita dos seus governantes. A questão é que eu acho que o Waters tenta adotar nessa questão de Tel Aviv e de Israel uma postura semelhante ao que foi adotado na África do Sul na época do Apartheid. Eu ia falar isso agora. Porque muita gente não tocava lá e fazia campanhas para não tocar lá por causa do sistema do Apartheid. O Queen tocou lá. E aí foi xingado
né? Mas aí Paul Simon tocou lá, mas Paul Simon tocou lá e gravou um disco com músicos locais, né? O músicos locais, de 86, né? E na época ela tinha um embargo África do Sul do apartheid. Então, Roger Waters é polêmico, independente de qualquer coisa. Sim, é polêmico. Até tu fala assim, a bronca dele, do Roger Waters com o David Gilmour, começa lá já nos anos 70 lá. Ah, sim. Eles começaram já a se desentender lá, porque o Roger Waters é meio que dominador, né? O Roger Waters é uma pessoa difícil de lidar, uma figurinha meio complicada, é meio difícil, né? E aí ele aquela coisa... Te lembra do filme, aquele Superstar? Que o Mark Wahlberg chega com... Olha, eu passei as vezes gravando algumas músicas pra gente tocar. Os caras... Não. Aqui quem faz as letras e a música apenas eu e o fulano ali, né? O David Gilmour, o Roger Waters é assim, né? Então é ele, né? O The Wall, por exemplo, ele chegou pronto, né? The Wall chegou pronto pra banda. Isso, acho que o anterior, o Animals, também já foi um pouco isso. O The Dark também já é uma coisa muito dele. Mas ainda tem contribuições. O Final Cut, o Final Cut é um disco solo dele com o nome do Pink Floyd, né? Cara, são músicas que sobraram também, muitas coisas sobraram do The Wall, né? Aliás, uma das músicas que eu nunca tinha visto o Roger tocar, que ele tocou, Two Suns in the Sun. Pois, exatamente eu ia comentar essa música. Quando ele fala pra tocar essa música, Thank you, muito obrigado. Essa música é formidável. Claro, ele fez uma roupagem um pouco diferente pra música no show, né? Que o disco ela é mais porrada, tem um solo de sax no final fantástico. Essa música ela tem uma curiosidade, assim, que primeiro que quem toca bateria não é o Nick Manson. É o Andy Newmore, porque o Nick Manson não conseguia tocar as variações que tem ali, porque a música, a maior parte dela é 4x4, né, mas ela tem momentos de 9x8, 7x8 e 3x8, então todas essas variações na bateria, o Nick Manson chegou uma hora assim, não consigo. Mas mais do que isso que eu queria comentar é que ela tem uma frase bem interessante logo no começo ali. Vou falar em português, tá? Uma tradução meio livre aqui, mas enfim. E eu sofro premonições, confirmo suspeitas do holocausto que está chegando. Falar em holocausto hoje é uma coisa meio... Até uma alfinetadinha, talvez, não? Põe o clipe no YouTube, aparecem imagens dos israelenses atacando os palestinos, né? O clipe é forma de desenho, animação, né? E é um ataque israelense aos palestinos. E como é que o público reagia a tudo isso? Assim? O Matheus falou um pouco no começo, assim, Matheus, mas o que, notou alguma coisa em determinado momento específico que tenha chamado a atenção? Vai, aplauso, comemoração? Eu não percebi vai. Não. Era muito aplauso. Eu acho que quem ia vaiar desistiu de ir no show antes, talvez. Isso era um comentário que rolava antes. Pois, tem alguns lugares vazios. Será que é o pessoal que comprou e daí se deu conta de onde é que estava entrando e não quis ir, sabe? Pode ser. Eu acho que alguns momentos em que teve mais apoio, mais euforia, assim. E no telão sempre tinha imagens, né? O telão era um show à parte, assim. Eram 4 telões enormes, toda a largura do fundo do palco. E mostravam cenas de crimes de guerra, né? Tem uma cena que aparece todos os presidentes americanos, desde o Ronald Reagan Esse é um dos momentos até o Joe Biden, que aí ele classifica todos como criminosos de guerra. Aí desde o Ronald Reagan, criminosos de guerra. Aí mostra todos os crimes do qual ele teria cometido nos anos 80. Depois vai seguindo o Bush, o George Bush, depois vai... Em qual música é isso? Vocês lembram? Não vou me lembrar agora. Foi o primeiro set ali, pela metade. Não vou lembrar porque a música é da carreira solo dele, as músicas da carreira solo eu fico devendo. E aí aparece todos os presidentes americanos, todos eles considerados como criminosos de guerra. Eles apareciam e a galera batendo palma e... sabe... batendo os pés, tudo, feliz da vida. Esse foi um dos momentos de maior repercussão. Tem uma também que aparece, por exemplo, fulano de tal foi morto por ser... Isso, logo no começo do show, eles mostravam cenas de violência policial em várias partes do mundo, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Palestina, no Rio de Janeiro. Botava o lugar, o que seria o crime, o que a pessoa cometeu e a punição sempre morte, né? Daí, sei lá, em determinados lugares era falar mal da polícia. Por ser mulher. Fulano de tal foi morto no Rio por ser negro. Outro porque criticou a polícia. E na Palestina, daí era o crime, enfim, era ser palestino. Esse também foi um dos momentos de... aplauso. Esse lance de... o tema Palestina, assim, Israel-Palestina, ele tá super quente, né? Então, foi um dos momentos que teve bastante repercussão. E eu vi gente com a bandeira da Palestina lá dentro. E na saída eu vi alguém com a bandeira de Israel, né? Mas durante o show... E isso que não é permitido entrar com bandeiras, né?
Mas o pessoal sempre dá um jeito, né? Sim, enrola, bota mais Isso, coisa, entra. Né? Esse é o de menos. Né? Dá uma enroladinha, ele põe no bolso, a pessoa não vai... O setlist aqui, pelo que eu vi, tá? Não tem nada muito diferente dos setlists que normalmente ele toca, com exceção das músicas, dessa música que o Chico citou, que é do Final Cut, né? E das músicas solos dele, que daí varia um pouco. Eu confesso que o último disco dele eu ouvi pouco. Os outros eu até ouvi mais. Eu tenho o CD dele, aquele de 84, lá, o Hitchhiking. Depois The Chronicles of Hitchhiking. Que é com Jeff Beck, se não me engano, tô tocando guitarra, né? É muito bom esse disco. E o Radio Calls também, que é de 87, se não me engano. Mas o último eu não... e tem o Amused to Death também, que é do início dos anos 90, eu acho, né? É, o 92, eu acho. 92, é. E daí teve esse último recente que eu ouvi pouco quando foi lançado, depois não ouvi mais. Mas eu vi que de todas, assim, claro, tem ali Another Brick in the Wall, Shine on Crazy Diamond, The Flash, Run Like Hell, Money, todas essas músicas que normalmente tocam, tanto no show dele quanto no do David Gilmour. Mas teve Sheep. Sim. Que essa é uma música meio... que do Animals, que essa é uma música que normalmente... Ele eventualmente encaixa alguma coisa do Animals, assim, às vezes é Dogs, às vezes é Pigs, às vezes é Sheep, né? Isso. Mas aqui em Porto Alegre eu não me lembro se ele tocou em outros shows, pelo menos os que eu fui, eu acho que não. Sheep tem uma música longa, né? Eu não me lembro, eu acho que no disco tem uns 15 minutos, mais ou menos. Rock progressivo, né? Acho que rock progressivo é quase uma música curtinha, essa aí, né? 15 minutos. O Cássio Correia, que não me ouça, ele detesta a música rock progressiva. O Cássio Correia é música que tem mais de 2 minutos, menos de 2 minutos, porque você não consegue pensar. 15 minutos com música progressiva é rápido. Eu adoro música extensa, né? Por exemplo, uma das músicas que eu mais gosto do Pink Floyd é The Echoes, né? Sim, que é 20 e poucos minutos. Tem 23 minutos. Sensacional. Adoro essa música. Me lembro? Posso contar uma historinha rápida? Estou eu em casa, ouvindo Echoes, aí minha mãe está na cozinha. Aí daqui a pouco a mãe vem na sala assim, filho, o que foi, mãe? Faz um favor pra mim, o quê? Dá pra tu tirar essa música? E eu, por quê? Ela, é que tá me dando uma angústia. A minha mãe quase surtou. Não, eu já tiro, eu vou ouvir só essa. 20 minutos da tua mãe angustiada. Ela tá acabando. Essa é a última. Não, já tá em 9 minutos, ela tá acabando, tem mais 12 ali, né? Mãe do Chico em depressão na sala. Ela não esquece ela assim, ela me lembra, fica segurando uma toalhinha assim, dando uma angústia. Mas não, o Chip ele gravou 77 The Animals em homenagem ao George Orwell, né? E o Revolução dos Bichos. O disco é todo baseado na Revolução dos Bichos, né? Do George Orwell já tem 47, 48. Que é uma crítica ao comunismo. Comunismo. Isso aí. A Revolução dos Bichos, né? Não isso, Revolução dos Bichos, Isso, Revolução dos Bichos. Não, 84 também, né? Uma revolução. 84 é mais uma crítica. O Estado totalitário, né? Isso, é Estado totalitário. Mas o Revolução dos Bichos é especificamente em relação ao comunismo, porque foi o George Orwell era comunista, chegou a lutar na Guerra Civil Espanhola, mas depois se desiludiu. A desilusão dele começou lá, né? Ele vendo as diversas facções e como esses caras brigavam entre si, enfim. Mas depois é a desilusão dele com o sistema comunista e daí ele escreve a Revolução dos Bichos. E uma coisa que eu vou destacar... Que é a grande frase, aquela todos são iguais, mas uns são mais iguais que outros. Isso, Uma coisa que eu gosto muito dos shows a performance dos shows do Roger Waters, tanto do David Gilmour, é a capacidade de fazer a música como ela foi gravada no disco. Sabe? A perfeição, sabe? A reprodução da música. Quase como se fosse o disco, né? Claro, agora o Roger Waters tá um pouco, ele tá fazendo releituras de muita coisa, juntando 2, 3 músicas, né? A primeira música do set era um combinho, assim, também. E vocês tu gosta mais disso que o Chico, tu gosta mais quando foge? Porque tem gente que foge, né? Tipo, tem bandas e shows que tocam praticamente a mesma versão, tipo Paul McCartney. O show do Paul McCartney é uma versão das músicas dos Beatles com algumas variações, às vezes fica um pouco mais pesada aqui, tem uma mudança aqui ali, mas no geral é aquilo ali. Show dos Stones também, às vezes tem um jam session mais alongado ali. Os Stones não conseguem tocar com música. Mas na verdade é aquela mesmo padrão. Mas tem outros artistas que mudam completamente, assim, Bob Dylan é um deles, mas tem outros, assim, que mudam completamente como a gente não sabe o que ele tá tocando. Nos anos 70, por exemplo, pegava shows de guitarristas, a música tinha 8 minutos, virava 22, assim. Pra vocês, assim, prefere que seja assim? Tu prefere a música reproduzindo fielmente o que tu tem na tua inconsciente ali, né? Ou... Sim. Não, eu prefiro que seja fiel ao disco. E tu, Matheus?
Tem alguma preferência pra ti? Eu acho mais bacana quando dá uma mexida no arranjo, assim, quando dá uma bagunçada, quando é uma versão mais show mesmo. Te tira um pouco daquele espaço de conforto, assim, por mais que, assim, essa habilidade de conseguir fazer a perfeição de um disco ao vivo é um troço muito respeitável, assim, e é massa. Mas eu gosto dessa surpresa, assim, um pouco de esperar... O Bob Dylan, às vezes, o pessoal fica meio sem paciência, porque é isso, tu não sabe nem que música tu tá ouvindo. Mas eu gosto dessa quebrada, assim, de ser surpreendido por... O disco é o disco, o show é outra pilha um pouco. Por exemplo, o Iron Maiden é um exemplo, né? Iron Maiden toca como se estivesse ouvindo o Power Slave, o The Number of the Beast, né? O Peace of Mind é ali, né? Aquela coisa reproduz exatamente como no disco, né? Solos, né? Os solos de guitarra. Tu chegou a comentar que tu foi no The Wall 2012, né? Fui. Te lembra do show, né? Tu tá ouvindo o disco, né? Sim. Tu ouviu o disco... Ipsis literis, como se diz, né? Em alta definição, né? É em alta definição, mas tá ouvindo o disco. Tá ouvindo o disco, né? Só que tá ouvindo o disco ao vivo. Puta que pariu. Só tem aqui agora. Mas pode falar palavrão, né? Tá, então posso soltar um puta que pariu, né? Pode. Esse horário pode. Não falando ao contrário, tá bom, né? Música do demônio. Eu lembro... Corta depois, Mari. Desses exemplos tem o... Acho que eu já até comentei aqui uma vez. Do Jimmy Page, quando o Led Zeppelin voltou, né? Que eles foram tocar Starway to Heaven, aquele show no O2, lá em Londres. 2007, né? E depois ele disse que ele fez questão de tocar nota por nota do solo de Starway to Heaven, porque ele queria provar para as pessoas que ele conseguia tocar de novo aquilo. Então ele tocou cada notinha do solo, assim. Para o desespero do Robert Plant, que detesta cantar Starway to Heaven. É uma banda que não veremos, né? Acho que não, Led Zeppelin não. Led Zeppelin já foi pro saco, né? Mesmo porque eles não... Bom, eles... Por exemplo, Pink Floyd, a minha banda preferida de todos os tempos. Nunca vou ver, mas eu vi David Gilmour. Separado tu viu, né? Separado eu vi, né? Eu queria ver o show, sabe de quem? Do Nick Manson. Que ele toca com uma banda em que ele faz toca as músicas mais antigas, da época do Sid Barrett. Like 67, 68. Imagina, tô ouvindo uma vibe mais psicodélica, né? Porque era um pouco isso. O Pink Floyd, no começo, ele era uma banda underground, né? De rock psicodélico no final dos anos 60. Isso até no show. E depois virou esse monstro que a gente vê hoje, mas... Até no show, o Roger Waters, ele conta como ele e o Sid Barrett tiveram a ideia de... Eles foram num show em Cambridge. Gene Vincent e Rolling Stones. E Rolling Stones. E aí eles olharam aquilo e eles nós vamos mudar para Londres, vamos fazer faculdade de arquitetura e nós vamos fazer uma banda. E aí ele vai contando assim, toda a amizade dele com o Sid Barrett. Ele vai contando tudo, como eles são dois jovens de Cambridge, que é perto de Londres, e até a faculdade. Claro, não conta que depois o Sid Barrett foi expulso da banda, né? Mas... tem detalhes que a gente não precisa lembrar. Não, mas ele lembra quando ele toca o Wish You Were Here, que quando ele viu que o Sid Barrett estava perdido. Não estava mais funcional, né? Eles estavam em Los Angeles, eles tinham assinado uma gravadora americana. EMI, não? Não era EMI? Eu acho que ele não fala gravadora, mas é EMI. Aquele rótulo amarelo com verde, né, letras verdes. E aí eles estão andando de carro, indo para Las Vegas, e eles param no sinal. E o Sid Barrett tem uma viagem, assim, ele começa a falar sobre o mundo. E o Roger Waters, cara, esse cara não tá mais aqui. Não tá. Desembarcou. Lamentavelmente desembarcou. E daí depois que ele saiu, entrou o David Gilmour, né? E daí sim que o Pink Floyd começa a dar uma guinada, assim, pra aquela rock progressivo mais tradicional que a gente conhece. Porque o Sid Barrett, ele ia pros shows e ficava a mesma nota, ele tava tão chapado de LSD, ele ficava tocando a mesma nota. O quanto tocava, né? Sim. E aí eles contratam o David Gilmour para ser o segundo guitarrista. E aí uma tarde eles tinham um show e a van ia pegando a galera em casa. Aí pegou o Nick Mason, o Richard Wright, o Roger Waters, David Gilmour. Aí alguém falou, não temos que pegar o Sid.
E alguém, deixa pra lá. E o Sid era, diferentemente de outros, por exemplo, Brian Jones saiu dos Stones, mas Brian Jones era o cara que... Ele criou a banda, mas ele era um dos guitarristas, né? O Sid Barrett, ele era o frontman da banda, né? Sim, ele era o cara... Os Stones é o Mick Jagger e o... Mas no caso do Pink Floyd, eles perderam o frontman e tiveram que se reinventar ali, com a entrada do David Gilmour, com o Roger Waters assumindo a função de compositor principal da banda, que era do Sid Barrett, né? Isso era do Sid Barrett. Então, foi uma mudança bem radical ali do final dos anos 60 para o início dos anos 70 com a saída do Sid Barrett. Mas depois, ao longo do tempo, a banda foi se degringolando, as relações pessoais foram se tornando cada vez mais difíceis, muito por causa desse, que a gente comentou aqui, o temperamento mais controlador e explosivo do Roger Waters, né? Eles até se reuniram em 2007, 2008, 2005. No Live Aid, 2005 no Live Aid, que foi um festival que teve em Londres, né? Trocaram três músicas. Aí eles se olharam, tocaram, acabou o show, cada um pro seu lado. Porque logo no ano seguinte o Richard Wright já estava mal, né? Já estava mal, ele acabava falecendo. Né? Se olhar. Não, e tem dois detalhes, assim, a biografia, eu li uns tempo atrás a biografia do Nick Manson, né? Sim, que é baterista. Bom. E que ele fala que, em relação ao Richard Wright, o Richard Wright foi um cara que foi tirado da banda. Ele foi contratado como músico profissional depois do tempo. Eles estavam gravando The Wall, 79, só que o Richard Wright estava tipo assim, cara, o que tô fazendo aqui, né? Ele tava meio que saco Na cheio. Na verdade, ele não contribuía muito mais e eles meio que escantearam. Aí ele foi demitido. Ele foi expulso da banda. Só que precisava do tecladista. Ele é contratado para ser o tecladista da banda. Não, muito bom, porque assim, ó. Aí o ano seguinte, lançado o disco, acho que maravilhoso, adoro The Wall. Mas o ano seguinte eles fazem a turnê. E todos eles têm que colocar dinheiro na turnê. O Nick Mason, o David Gilmour, o Roger Waters, né? Para bancar a produção. E como o Richard Wright, ele é um contratado, ele não perde e ainda ganha dinheiro ainda. Né? Porque ele... Mas ganha menos, né? Mas ganha dinheiro. Os outros perderam dinheiro. E ele ganhou dinheiro. Né? Porque ele é contratado. Aí logo depois a banda implodiu, né? A banda 83 já foi pro saco. E um dos relatos do Nick Manson em relação aos ensaios pro Live Aid é que todo aquele... Que no início foi legal e tal, todos eles juntos, mas daí, à medida que eles iam ensaiando, vinha todos aqueles problemas que implodiram a banda lá no final dos anos 70, início dos anos 80, apareceram de novo. Mesmo as reclamações do Roger Waters, todas aquelas questões. E daí que eles notaram que não tem a mínima condição disso aqui seguir, assim, é agora e depois vai cada um para um lado. Isso, E foi como a coisa ficou, assim. E tá sendo, né? Os dois não se falam. Até teve alguns anos se encontraram num pub lá em Londres, né? Aí se cumprimentaram. Deram um oi um pro outro. O David contou isso aí. Quando ele veio em Porto Alegre, ele contou essa história aí. Não aqui, mas contou a história. Digo, não, cheguei no pub, tava o Roger tomando um chopp lá. Fui lá, cumprimentei. Boa noite, good evening. Tá tudo bem. Te abriu as costas e foi embora. Assim, o mínimo assim. Mas já que a gente fez uma jam session e desvirtuou do show, vamos trazer... Vamos puxar um pouco. E deixa eu falar com o Matheus um pouco, assim, pegar uma impressão do Matheus um pouco. Não pode deixar de falar tem bandas que o Márcio sabe que não pode deixar eu falar. Não posso chamar o Chico Zito. O Chico Zito vai fazer um... Chamar e ferrou. Ferrou. Não, só fala de intervalo de 25 minutos. Teve intervalo de 25 minutos? Teve um intervalo de 20, 25 minutos. Podia ter isso pro filme do Scorsese também. Não, se a atração é longa, o intervalo ali é justo. É justo. Banheiro, tomar uma cerveja, né? Quem não tá trabalhando. Mas o Márcio jogou um verde, né? Tomar uma cerveja, já quis deixar claro que eu tava na água. Mas assim, a gente já falou sobre várias questões e como é que foi o show, como é que foi a recepção do público, assim. Mas uma opinião geral pra ti, assim, como é que foi, qual foi o ponto alto pra ti do show, assim, até pra gente ir encaminhando pro final aqui, né? O programa já tá longo, senão a Mari vai passar o fim de semana todo editando ali. Põe o Ecos e fica editando. Ecos. 2 ecos, tu edita o programa. Cara, eu acho que por mais que tenha sido um som que... Não sei se o ponto alto, assim. Eu acho que o primeiro set... eu achei mais quente que o segundo, assim. A abertura foi um ponto bem alto. Mas eu acho que quando ele fechou o primeiro com o Chip, né? Que até o Chico comentou que é uma música que não tocava em outros shows. E eu acho que foi... Não era um hit, não era uma música que todo mundo cantava o refrão. Mas eu achei um ponto
um ponto bem forte do show, assim. E é um dos momentos em que entra uma dos efeitos cenográficos, né, do espetáculo, assim, que é o lance aquela ovelha, né, que sobrevoa a galera, aquilo... Dessa vez é uma ovelha, às vezes é um porco, hoje foi uma ovelha. Ele fechou o primeiro set com a ovelha e abriu o segundo set com o porco. E eu achei esse foi um ponto bem... Porque ele é um show super... Claro, ele é musical, mas ele é muito também cenográfico, luzes, efeito especial, os telões também são um show à parte. E eu acho que todos esses vários elementos que completam o show dele, eles vão dizer que ficaram completos naquele momento ali que entra a ovelha, enfim. Mas que toca chip, que era um som menos... Porque o Wish Were Here, beleza, do caralho, é um baita ponto do show, todo mundo sabe o refrão, tu olha pro lado, tá todo mundo cantando e tal. Mas eu achei que... Às vezes é um saco, né? É legal, é isso. Tipo, chip, tipo, eu tava. Tu consegue assistir. Tava todo mundo mais assistindo o espetáculo do que, enfim, querendo cantar junto. Tem gente que vai pra show. Tem gente que vai pra show pra bater papo, ficar conversando e fazer selfie. Velho, presta atenção no show, cara. Eu fico muito pé da cara com esse troço, cara. A primeira parte do primeiro set, assim, eu consegui me encaixar num espaço legal pra fazer imagens, até pras redes sociais e tal. E tinha uma gurizada que eu tava perto, assim, uns gurizão de uns 20 e poucos anos, assim, e os cabeludos e tal, assim, eu acho que parecia ser a primeira vez que eles viam o show. E eles estavam muito emocionados, de fato, com o lance, assim, e no começo eu achei bacana, só que eles comentavam tudo o tempo todo, assim, daí em algum momento eu... Até porque apareceu os caras falando coisas no Stories, entendeu? Me desloquei um pouco porque... Mas isso, a coisa de que as pessoas têm também de... Claro, a gente quer cantar as músicas a gente ouviu a vida inteira, mas essa coisa de o público cantar a música inteira o tempo todo, assim, é uma coisa que me irrita um pouco em shows, assim. Sei lá, tu vai num show de rap, por exemplo, pô, o lance já é a base, o cara cantando, tu vai cantar também, eu fico em casa ouvindo, sabe? Porra! E isso também é massa, assim, nas músicas que são menos lado A, assim, é que as pessoas estão mais contemplando a obra do artista, né, cara? O espetáculo todo que ele preparou pra gente, assim, não querendo, sei lá. Eu tive uma experiência dessa no show do David Gilmour, que Comfortably é uma das minhas músicas preferidas da banda, não só o solo, que eu acho o melhor solo do David Gilmour, assim, mas eu gosto muito do vocal dele naquela música, então eu sempre quis, eu já tinha visto o Roger Waters duas vezes. O Kiss foi no... Não, o Kiss foi depois, ele não tocaram Comfortably não. Mas eu sempre quis ouvir ao vivo o vocal do David Gilmour, né, e daí naquele dia, eu passei o show todo esperando aquele momento, que era uma das últimas músicas do show. E daí o que acontece na hora que o David Gilmour vai cantar? Para uma mulher do meu lado e começa a cantar. E eu ouço a voz dela e não ouço o David Gilmour o tempo inteiro. Eu acho isso um saco. Entendo a empolgação, né? A emoção e tudo, assim, mas que, né? Corta o clima, corta. Tem um disco em casa. Canta com o disco, cara. Tu vai ver o cara... Mas não tem o aspecto comunal da coisa, tu tá ali... Tu vai ver o show do cara uma vez na tua vida, talvez duas. Então, tipo, e outra coisa, sem contar o inglês macarrônico, né, cara? O inglês inventado. Eu não me lembro se o inglês era positivo ou não, mas Aí, cara, não faz isso, cara. Eu fico muito... E Chico... Fala. Não, só pra gente... Falar desculpa. Não precisa pedir desculpa aqui, tá tudo liberado. Se ficar ruim, a Mari edita depois, não tem problema. A Mari nos censura depois. Pra ti, qual foi o ponto alto do show? Assim? Eu acho que quando toca Two Suns and the Sunsets, né? Que é a música que eu adoro do Final Cut. E quando ele fala que vai tocar essa música do último do Pink Floyd. Porque pra ele é o... Pra ele é, né? Pra ele é. E depois... Pensou, vai vir Division Bells aí, isso. Né? Aí eu olho, não acredito que vai tocar essa música. Claro, antes ele faz um discurso de meia hora antes de começar a tocar a música. Deixa o saco um pouco também, né? Muito discurso também. Não, mas ele não consegue. Ele não consegue. Não consegue parar. E a produtora do show me contou... Da palestrinha. E a produtora do show me contou que a Agatha Cunha, grande figura, aliás, ela foi premiada com uma pastelina. Ganhou uma pastelina do Chico. Ganhou uma pastelina porque ela não conhecia. E nós chegamos lá, né, Matheus? E tinha um banquete pra imprensa. Olha aí. Né? E a galera levou escondido biscoito,
bolacha. Chegamos eu e o Chico, cada um com uma pastelina no bolso, o Chico ainda tinha uma negresco. A gente chega, o troço tava regado a Doritos e Ruffles e sanduíche de atum, coisa bombom. Café. O outro fotógrafo de outro veículo, ele, pô, cara, acabei de comer um X porque eu tô acostumado a chegar no show e não ter nem bolachinha e água pra nós. Eu comi um X-Bacon, velho, eu queria estar jantando. E aí o Matheus fala, pai, eu vim comendo uma pastelina, né? E a guria, o que é pastelina? Ah, teve que apresentar uma pastelina. Aí, e eu tô conquistando no bolso. Aí eu apresentei pra ela, isso aqui é pastelina lá, que legal. Aí explicamos o que era pra ela. Eu Tudo. gostei do paralelo que fizeram, ela era carioca, um baita sotaque, assim, do Rio, e alguém disse, pô, pastelina, como é que a gente vai te explicar? Sabe o Biscoito Globo? Que vocês têm lá? Pô, a gente tem a pastelina aqui. É tipo, cumpre o mesmo papel, assim, cultural. Aí ela chega assim, vai, então tá, ficou curiosa, tá amanhã de manhã, quando eu acordar, eu vou ao supermercado comprar. E eu tiro do bolso. Não precisa. Eu tenho uma aqui. Fica contigo. E a galera, pode ter pastelina e um negresco no bolso. É que a imprensa está acostumada a não ser tratada tão bem, né? Bom, agora acabei de perder as credenciais pelos shows. Agora deu, né? Ou só vamos te convidar quando tiver boca livre nos shows, assim. Só quando tiver. A gente não tá acostumado com essas coisas, essas. Que nem quando tem pipoca em cabine, né, Chico? Isso. Pô, tem uma pipoquinha na cabine. Coca-Cola em cabine, isso. Não, tá aí. Voltando ao que a gente tá falando sobre o Roger. né? Pra mim, é a música que eu sempre quis ver. A música sobre a pastelina. É uma música pastelina. Por isso que, né? Não sei porque surgiu esse assunto. Também não sei. E aí. Comentou da produtora, a Agatha. Ah, sim, Ela tava te claro. contando uma Mas história. volta- E daí tu puxou da Agatha pra pastelina. Isso. Não, ela contou. Mas volta pro. Isso, o Roger Waters, ele tá escrevendo uma biografia. Sim, no que show- medo. No show de Londres, eu acho, ele Sim. parou pra ler os capítulos da biografia e a galera não gostou muito. Ele leu 4 capítulos durante 1 hora. Ele sentou no piano e começou a ler a biografia. E a galera, tá, e aí, não vai tocar, né? Play. E É ele, podcast aqui, né? e ele lendo a biografia dele, né? Com algumas partes aparece no telão, né? Essa parte que ele conta a história do Syd Barrett, a história aparece escrita em texto no telão e narrada por ele, né? Isso, Eu acho que já foi uma coisa meio, tipo, de ele querer incluir essa literatura, essas histórias ali. Vamos fazer, ó. Mas de uma forma que caiba no show, assim, né? Imagina Não, se uma ele coisa- fosse ler a biografia formato. dele em inglês em Porto Alegre, né, cara? Durante 1 hora sentado lendo a biografia, 4 capítulos da biografia, não ia caber, né? Não faria isso. Tinha que ter uma tradução simultânea. É? Ia ser bem legal. Né, a galera começou a ir embora. Ela falou que a galera começou a ir embora. Né? Começou, não, para. Aí no dia seguinte, chamaram, olha, Roger, é o seguinte, né? Ontem tu se passou, né? 4 capítulos do teu livro, né? Não, né? Ele, mas eu preciso, não, 4 não. Aí ele leu 1. No show seguinte em Londres. Negociou. Em Porto Alegre ele resolveu colocar no telão, né? Então dá, e o show É, porque aqui não dá, né? Não dá pra ele ler. não tinha como ler, imagina, Tinha né, como. cara? Troço é isso. Não, e esses foram os pontos altos, né? Bom, o telão é fantástico, né? O visual do show é excepcional. Eu gosto muito de Pink Floyd. Bom, já falei, não preciso repetindo também, né? É. Mas é isso, pessoal. Vocês têm mais alguma coisa? Vocês querem falar sobre o show que tenha faltado? No final ele faz uma homenagem ao Bob David Gilmour? Dylan, a Camila, a esposa dele. A Bob Dylan? A Camila? Não, Bob Dylan. A Camila, a esposa dele. E o irmão dele que faleceu o ano passado. Mas por que ele meteu o Bob Dylan nessa parada aí? Meteu. É. Ele homenageou. Até ele tá. Não sei, talvez ele tenha uma fase meio folk, aí assim. ele apresenta a banda, um por um da banda, e a banda vai saindo e tocando instrumento. Vai saindo do palco e vai pro backstage. E lá eles continuam tocando. E aí eles vão tocando, vão diminuindo. Aí cada um vai parando até Acabou. acabar. Não tem bis nem nada. Vai ver, o Roger Waters tá uma fase meio folk. Esse dia ele deu uma entrevista dizendo que perguntaram pra ele, qual é a música que você gostaria de ter escrito? E ele falou uma do Neil Young ali, que tem uma música, acho que é uma das minhas favoritas também, que é Powderfinger. Mas de certo, é uma vibe meio folk que tá, né, meio... É, que o cara... É uns compositores dos anos 70 aí do Roger Waters. Não, o pessoal chega no final da vida, começa a voltar pra trás e relembrar as músicas os artistas que me marcaram, talvez seja isso. Não, mas ele pra 79 anos, ele tá muito bem, né? Não, com certeza. 79 anos, ele canta de pé, ele agita a galera. Ele deu até uma dançadinha, assim, meio decanta. Não é um Mick Jagger, mas dá um... Mick Jagger meio durinho, mas ele deu uma mexida. O cara uma tá... samadinha. E eu falei assim, o cara tem todos os cabelos, né?
O cara que não tem nada Isso, e o cara... isso é dolorido. É dolorido, né? O cara tá cabeludo ainda. 79 cabeludo. Anos, né? Se tiver mais um show do Roger, vai, não vai? Pô. Do Roger, né? Não do Roger. Do Roger Waters. Roger Waters. Roger, mas é o Roger Waters, não o Roger Moreira. Não, Roger Moreira que fica em São Paulo, ele não anda de avião também, vinha de... não vou, Roger Moreira não. É uma pena que... Muitas conexões paralelas. O Traje a Rigor, né? Na rede. O Traje a Rigor. Não vou entrar no Traje a Rigor. Não vou entrar nessa seara agora, né? Começa agora um novo No episódio. episódio Fita Expressa, a vida e obra de Roger Moreira e o Traje a Rigor, né? Não. Com essa a gente termina. Eu não vou fazer a piadinha. A gente termina por aqui, daí falamos sobre o Roger Moreira e o Traje a Rigor no próximo episódio. Ou esse ou a Taylor Swift, a Mari escolhe, né? Aí você já sabe o que a Mari vai decidir, né? E agradecer o Chico. Valeu, Muito Chico. obrigado mais uma vez pelo convite, Márcio. Né? Tu sabe que tratando de rock, de metal, de progressivo, pode me chamar. Se tu tiver aí, né? Valeu, Matheus. Obrigado. Valeu pelo espaço e aproveitar para convidar o nosso público a dar uma espiada nas fotos do colega Guilherme Almeida. A gente falou bastante também de aspectos visuais do show. Lá no Instagram do Correio do Povo tem várias fotos. Eu vi, ficaram bem boas. Muito boas as fotos dele mesmo. Um olhar bem bacana sobre o show ali. Bem legal. Quem estiver só imaginando aqui as cenas que a gente comentou, dá uma espiada lá. Então tá, com isso ficamos por aqui com a edição da Mariana Neck. Na próxima semana voltamos, provavelmente com um episódio sobre a vida e obra de Taylor Swift. Se quiser participar, Chico, fica à vontade. Eu passo. Obrigado a todos e até lá.